quatro versículos. Versículo 18, 19, 20 e o 21. Efésios 5, 18, 19, 20 e 21. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Acabei lendo até o 21 aqui. Pedi para que a nossa irmã presbítera Edilene nos dirija a Deus uma palavra de oração. Oremos. Pai de amor, Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. É com alegria, ó Pai, Amém. que estamos na tua casa, Senhor, Sim, Pai. para te louvar, para te engrandecer. Sim, Jesus. E para aprender um pouco mais da tua palavra, Verdade. ó Pai. Estamos, Senhor Deus, alegres, ó Pai, porque Sim. podemos, ó Pai, aprender de ti, ó Pai. Aleluia. Porque temos essa liberdade, Senhor Deus, de ler a tua palavra, Senhor, de cantar louvores a ti, ó Pai, e que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar tocando o nosso coração, ó Pai, possa estar derramando, Senhor Deus, das tuas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai, e que nesta noite, ó Pai, possamos aprender uma porção da tua palavra, Aleluia, ó Pai. E glórias que isso ao teu possa fazer a diferença no nosso Sim, dia a dia, na nossa Amém. vida, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, colocar em prática os teus Jesus. ensinamentos, ó Pai. Que o Sim, Senhor, ó Pai, esteja abençoando grandemente a Deus. vida do pastor Gilmar, ó Sim, Pai. Deus. Que ele continue sendo esse servo fiel a Ti, ó Amém. Pai. Que o Senhor esteja renovando a cada dia suas Sim, Deus. forças, ó Pai. Amém. E que ele continue sempre, ó Pai, com esse cuidado com o Teu rebanho, Amém. ó Pai. Que ele venha, Senhor Deus, trazer esse ensinamento e que seja para nós, ó Pai, um motivo, Senhor Deus, de nos alegrar na Tua presença, ó Pai. Amém. Obrigado por cada vida, ó Pai. Eu oro te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Sim. Amém. Glórias a Deus por isso. Amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, hoje nós vamos falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo, né? Falamos sobre, né, como templo, você como templo, você cultuando, estando presente. E hoje nós vamos falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E a necessidade que nós temos de ter essa vida cheia do Espírito Santo de Deus e de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, né? Porque nós podemos ser cheios. Um pouco nós temos, né? Mas é uma vida fraca, sem experimentar muito a glória de Deus na sua vida, né? E o poder que atua na vida dos discípulos de Cristo Jesus é o poder do Espírito Santo de Deus. E se nós não deixarmos, não nos envolvermos, não permitirmos que o Espírito Santo de Deus habite ricamente as nossas vidas, nós nunca vamos experimentar aquilo que Paulo diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Esses dias atrás uma pessoa me perguntou, mas pastor, como é que o senhor fala que o senhor conversa, como é que Deus fala com o senhor, né? Eu preciso discernir isso aí, como é que Deus fala com o senhor? Esse é o problema de muitos dos nossos irmãos da fé, de muitos cristãos, que não conseguem ainda discernir a voz de Deus da voz do próprio coração e também das vozes que estão falando ao seu redor, né? Esse é um grande problema de muitas pessoas que não conseguem conversar com Deus. E quando você fala assim, você conversa com Deus, a pessoa, mas como que é isso? Explica-me como que é esse negócio de conversar com Deus, né? Isto é exatamente, né, vai acontecer comigo, vai acontecer com você, quando nós nos abrimos para a ação do Espírito Santo de Deus, para que o poder de Deus atue em nós e sobreponha, né, a nossa vida, e assim Deus possa falar mais profundo ao nosso coração do que a nossa própria voz, do que a nossa própria vontade, né, e os nossos próprios anseios. E aí nós vamos entender o que é que Paulo diz, o que é que Jesus diz lá em João 10:10.
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Você viver em abundância, você viver debaixo dos cuidados de Deus, você viver debaixo da orientação de Deus, você poder sentar num lugarzinho ali e conversar com Deus, e conversar com Deus, e falar com Deus, e entender aquilo que Deus está falando para a sua vida, né? E desfrutar de uma vida de vitórias também. Tem muitos cristãos que não têm vitória. Se ele tiver que contar uma bênção na vida dele, ele fala, conta a bênção, irmão, conta uma bênção, irmão. Ele fala, a bênção, é. Ah, eu posso contar lá daquele que eu ouvi, daquele testemunho? Não, o que, que Deus tem feito na sua vida? Qual é a bênção que Deus derramou na sua vida? Qual foi a última bênção que Deus derramou na sua vida? Né? O cristão, ele tem uma vida plena de vitórias. Ele tem um testemunho a cada instante para contar para o Senhor, porque ele entende que aquilo que ele está vivendo não é uma vida como qualquer pessoa vive, mas é uma vida debaixo da graça, da orientação e das bênçãos do Senhor, o nosso Deus. Só que isso, né, você precisa buscar, você precisa querer, né, estar cheio e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós lemos o texto que Paulo diz, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar encher do Espírito Santo de Deus, né? Isso é uma função, uma missão sua, encher-se do Espírito Santo de Deus. É você que decide o quanto, né, você quer ter na sua vida da presença e da glória do Senhor, o nosso Deus. Antes de nós entrarmos aqui, amados irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre 3 pressupostos a respeito do Espírito Santo de Deus que nós precisamos compreender. Como eu disse, né, a respeito de alguém que não consegue discernir ainda a voz de Deus, quando é que você consegue conversar com Deus e quando é que você conversa com Deus? Né? Tem pessoas que não vão entender. Alguns momentos, tem dia que você acorda à noite. E você acorda 2, 3 noites, né? E você pode acordar à noite. Mas tem noites que você acorda e você sabe que é Deus que quer falar com você. E que você tem que falar com Deus naquele momento. Tem noites que eu acordo e volto a dormir. Né? Eu acordei, eu volto a dormir. Mas tem noite que não. E quando eu acordo, né, é como se o Senhor estivesse ali e falasse, ó, vamos bater um papo. Vamos conversar um pouquinho. Né? E aí então, né, nós ficamos ali por algum tempo batendo um papo, né, conversando ali com o Senhor, o nosso Deus. Né? Desculpa, mas não sou eu que determino o assunto, é sempre Ele, viu? Eu não... Porque quando eu vou determinar o assunto é porque eu perdi o sono, estava preocupado com alguma coisa, então eu perdi o sono e agora eu vou conversar com o Senhor para ver se o Senhor acerta o meu coração aqui, né? Mas quando eu acordo, Ele me acorda para conversar com Ele, aí então o assunto é dele e não é meu, né? Mas eu gostaria de discernir com os irmãos aqui, para que nós entendamos essa questão do Espírito Santo, que ele fique bem claro para nós, né? Primeira coisa é que o Espírito Santo é Deus. Né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade para entender a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós sabemos, nós temos algumas pessoas aí que estudam muito a Bíblia, mas não aceitam a Trindade, não concordam com a Trindade, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo de Deus é uma força, o Filho é Jesus Cristo que veio aqui sobre a face da terra, mas não é também o Salvador, né? E Deus é o Criador de todas as coisas, né? Mas eles têm uma certa dificuldade para entender essa questão do Espírito Santo de Deus ser uma parte da Trindade, né? Por quê? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós vamos entender João falando, olha, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava lá no princípio de todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele, nada sem ele se fez. Aí está a presença do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus, né?
E quando nós compreendemos que o Espírito Santo de Deus é Deus, nós devemos então adorá-lo, devemos servi-lo e devemos conhecê-lo como ele é, como Espírito Santo de Deus. Outro dia uma pessoa ainda falou, pastor, mas eu confundo um pouco, porque eu não sei quando é que eu devo falar. Quando é o Espírito Santo, quando é Jesus e quando é Deus. Eu fico meio em dúvida a respeito disso. Falei assim, olha, quando você deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, você resolve tudo isso. Porque é o Espírito Santo de Deus que ora através de você, e ele ora através de você em nome de Jesus ao Pai. Pronto, é assim. Mas para nós entendermos um pouquinho sobre essa questão do Espírito Santo de Deus como a terceira pessoa da Trindade, lá em João 15, Evangelho de João 15, é um texto bastante conhecido nosso, o Evangelho de João, o capítulo de número 15. Né? Já estudamos bastante sobre ele, sobre a videira, né? E os ramos. João 15, o verso 26, Jesus diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, olha o que Jesus está dizendo. Quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que eu vos enviarei da parte do Pai. Então, Jesus envia o Espírito Santo da parte de quem? Da parte de Deus. Então, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre agindo. E aí ele fala assim, e o Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, que dele procede, do Pai procede, né? Esse dará testemunho de Jesus. Então, veja bem, né? É interligado, né? É o Filho que envia o Espírito dá testemunho do Pai por intermédio de Jesus Cristo, e é assim que nós precisamos compreender. Sempre estaremos falando da Trindade, né? E também no verso do capítulo 16, o verso de número 13 e 14, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ele diz, olha, o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele fala tudo o que tiver ouvido, tudo aquilo que ele tiver a respeito do Pai. Né? E depois ele diz, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isso é obra do Espírito Santo de Deus falando conosco. Verso 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, nós entendemos aí a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo de Deus nessa ligação que existe entre eles como sendo uma só pessoa. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso, que o Espírito Santo de Deus é da mesma essência que Deus. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. A segunda coisa é que é o Espírito Santo de Deus que produz a salvação. Né? Não adianta você querer abrir a cabeça de alguém para colocar a palavra de Deus. Né? Não adianta você pegar a Bíblia e dar uma surra de Bíblia na pessoa para que ela se converta. Não adianta você pegar a Bíblia e fazer um chá de Bíblia para ela e dar para ela tomar para que ela se converta. Isso não vai acontecer. Não adianta você trazer uma pessoa e dizer, não, agora ele vai se converter. Ah, ele vai ouvir esse testemunho aqui, agora ele vai se converter. Ah, agora não é possível. Aí você leva a pessoa, não acontece nada. Bom, aí o que aconteceu? Esse testemunho, tanta gente lá e ele nada. É o Espírito Santo de Deus que tem esta obra, amados irmãos. Não é minha, não é sua. Nós temos a responsabilidade de levar a palavra. Ah, mas levei a palavra, ele não quis aceitar. Você fez a sua parte. E o Espírito Santo de Deus vai fazer a dele. No tempo dele. Aguarda.
Deixa que a obra é do Espírito Santo de Deus. O que você não pode deixar é de pregar. O que você não pode deixar é de falar. Né? O que você não pode deixar é de orar. A parte de Deus é a parte de Deus. Deus e o Espírito Santo, Jesus. Como uma vez uma senhora, bem tradicional ela era, né? E ela falou, pastor, mas nós vamos orar por essa pessoa, está na fase terminal, você vai orar para ela ser curada? Eu falei assim, eu vou. E se ela não for? A minha missão que eu recebi do Senhor é de orar e pedir a cura, e clamar por cura, e repreender a enfermidade. Agora, se ela não for curada, aí já não é comigo, aí já é com o Senhor. Eu vou fazer aquilo para o qual fui chamado. A outra parte é da vontade do Senhor, o nosso Deus. Então nós precisamos entender isto, né? Que é o Espírito Santo de Deus que convence o pecador do seu pecado. Então por isso, antes de você fazer alguma coisa, antes de eu subir aqui para pregar a palavra, eu preciso orar e pedir, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia da minha vida e usa-me. Porque eu posso ser um excelente orador, um excelente pregador, mas se o Espírito Santo de Deus não comprovar, ninguém vai ouvir nada, ninguém vai entender nada. Né? Precisa ser o Espírito Santo de Deus. Você quer alguma coisa bem feita na sua vida, você quer fazer as coisas de acordo, peça sempre a ação do Espírito Santo. Você vai falar de Jesus para alguém, peça para o Espírito Santo de Deus estar à frente. Porque é Ele que convence. Abra lá em João, já estamos aqui, né? João 16, 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem é que convence? O Espírito Santo de Deus convence o mundo do pecado. Não adianta nada chegar na pessoa e falar, você está no pecado. Eu falo, mas eu não acho que eu estou no pecado. Não, isso é pecado. Não, mas eu não acho. Não. Fica tranquilo, não fica insistindo, não fica batendo de frente. Só ora e pede para o Espírito Santo de Deus cuidar dele. Né? Olha, tem filhos que passam o maior perrengue na vida. Né? Porque os pais oram por eles. Né? E eles tentam fugir, eles tentam sair, né? Mas tem lá os pais intercedendo e orando, né? E os bichinhos ficam ali sofrendo. Né? Por quê? O Espírito Santo de Deus fica ali agindo e convence ele que eles estão no pecado. E no tempo eles voltam. No tempo oportuno vem. No tempo oportuno chega. Mas quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós podemos descansar, é por isso que nós podemos ficar tranquilos, é por isso que nós podemos viver abundantemente e tranquilos, porque nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa obra. E é com certeza. E a palavra do Senhor diz, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. A obra do Senhor não fica, né? Quantas vezes nós passamos na cidade e vemos, né? O fulano começou a casa e não pôde terminar. O outro começou o prédio ali e parou, né? Quanto tempo está parado e tudo mais, né? Olha, não pôde terminar, né? Aí um dia chega o dinheiro, ele termina a casa dele. O Senhor disse que a obra que ele começou, ele vai terminar. Seja na vida de quem for, ele vai terminar essa obra que ele começou. Então, é o Espírito Santo de Deus que convence o pecador do seu pecado. Precisamos estar atentos a isso, amados irmãos. E buscar, e pedir, e clamar sempre pelo Espírito Santo de Deus. Não é você, não é ninguém. É só o Espírito Santo de Deus que convence. É só o Espírito Santo de Deus que ensina a maneira correta e a maneira certa de nós falarmos da palavra. Então, primeiro, o Espírito Santo é o próprio Deus. Precisamos aprender isso e orar sempre, né, na Trindade, sabendo que é ela que desenvolve, né, essa comunhão entre nós e buscarmos o Senhor. E em terceiro lugar, que é muito importante também, não só reconhecemos o Espírito Santo de Deus, mas que Ele mora na minha vida, Ele mora
no meu ser. Ele habita a minha vida. O Espírito Santo de Deus habita o meu ser. Ele habita a sua vida. E você não sai da sua casa e chega aqui e recebe o Espírito Santo de Deus. Não. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você dorme, você acorda com o Espírito Santo de Deus. Você sai com o Espírito Santo de Deus. Você não pode deixar ele de lado. Bom, agora eu vou fazer umas coisas que eu vou deixar o Espírito Santo de Deus. Não. Está com você todos os dias, continuamente. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Ah, mas pastor, mas daí quando é que eu recebo o Espírito Santo de Deus? Quero saber quando é que eu recebo o Espírito Santo de Deus. Porque o pessoal anda dizendo por aí, né, umas coisas sobre a questão do Espírito Santo de Deus, e eu não sei. Quando é que eu recebo o Espírito Santo de Deus? Atos 2, 38. Os irmãos conhecem esse versículo também? Decora. Atos capítulo 2, o verso de número 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando é que acontece, né? Quando é que você recebe o Espírito Santo de Deus? Quando você se convence do seu pecado, que você é um miserável pecador, você se arrepende dos seus pecados e você entrega a sua vida para Jesus. Naquele momento, você é batizado e você recebe o Espírito Santo de Deus. Tem muitos cristãos que estão aguardando ainda, né, receber. Você já recebeu, meu filho. Você já recebeu, minha filha. É só você deixar e cultivar para que o Espírito Santo de Deus possa, né, crescer em você, no seu coração, nos seus atos, nas suas atitudes. Mas você já tem o Espírito Santo de Deus. Né? Vamos usar aqui, nesse momento, para entendermos isto, o seguinte: o Espírito Santo de Deus como uma semente. Né? Você já recebeu. Eu vou dar uma semente para você. Nós fomos num acampamento, né? No acampamento eles davam assim um ovo para as crianças, para os meninos cuidarem, né? Então você tinha que cuidar daquele ovo até o último dia do acampamento. Tinha uns que no primeiro dia já quebrava, já perdia o ovo, né? Outros ficavam com mais cuidado e tudo mais, né? Então o Senhor nos dá uma semente. Nos dá uma semente. O Espírito Santo de Deus está lá. Agora, se você regar, né, ela vai desenvolver. Ela vai crescer. Mas se você ficar só naquela mesmice de sempre, você não alimentar com a palavra, não regar com a palavra, se você não alimentar o Espírito Santo de Deus que habita em você com oração e investir tempo em oração. Eu não estou falando oração assim para desencargo de consciência, não, que você chega lá na hora do almoço, em nome de Jesus, faça mal, faça bem, amém. Né? Estou falando naquele momento de oração, dizer: Senhor, abençoe esse alimento aqui, porque eu não sei de onde veio, nem bem para onde vai, mas o Senhor dá a sua bênção aqui. Não, é aquele tempo de oração que você tem com o Senhor, nosso Deus mesmo. Né? Não é aquela oração que muitos fazem na hora de dormir, né? Em paz me deito, em paz me levanto, na graça de Deus, do Divino Espírito Santo. Amém. Não, é aquele tempo de oração ali, na presença do Senhor nosso Deus, onde você dobra o seu joelho, você conversa com Deus, você se alimenta o Espírito Santo de Deus na sua vida, e você se alimenta de Deus ali, né? Um tempo assim de alimentação, de cultivo da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Eu fico preocupado se você começar a falar em línguas também, não tem problema nenhum, não fica assustado não. Se for quebrantado, começar a chorar lá, não tem problema, não, pode chorar à vontade. Né? Fique preocupado se Deus começar a falar em você, Deus começar a falar umas coisas, você ficar meio assustado, é assim mesmo, fica tranquilo que é assim mesmo. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Né? E é por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,16, vós sois templos do Espírito Santo de Deus. Vocês estão esquecendo disso? Paulo sabia que todos tinham esse conhecimento. Mas parece que eles não estavam entendendo
Então Paulo diz, ó, vocês não sabem, não? Lógico que vocês sabem. Vocês são templos do Espírito Santo de Deus. Gente, o Espírito Santo de Deus habita a vida de vocês. E vocês estão sufocando o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Vocês estão matando o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E vocês não alimentam o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Vocês não cultuam o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Vocês não celebram o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E aí ele diz o seguinte, olha, vocês são o templo do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em vós. E aquele que destruir o templo do Espírito Santo de Deus sois vós, Deus o destruirá. Mas de repente, quem está destruindo o templo do Espírito Santo de Deus não é o mundo. Não é o mundo. É aquele que não cuida do templo. É aquele que não cuida do templo. É aquele que não zela pelo templo. É aquele que não alimenta o Espírito Santo de Deus na sua vida. E precisamos, amados irmãos, viver e permitir que o Espírito Santo de Deus esteja sempre presente nas nossas vidas. Lá no Evangelho de João, de novo, 14, 26. João 14, 26. E eu vou encerrar aqui essa primeira parte, que já foi um bom tempo aqui, mas eu vou falar depois só alguns equívocos aqui, mas é rapidinho, e depois na outra semana nós terminamos. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, mas eu não sei. Não tem que saber nada mesmo. Tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ler a Bíblia. E quando vai falar, você pode deixar que é o Espírito Santo de Deus que vai falar por intermédio de você. Vai acontecer com você como acontece comigo. Você prepara uma palavra. Aí quando você chega lá, o Deus fala assim, mas hoje não é dia disso não. Hoje é dia do outro. Senhor, não é isso aqui? Não. É Ele que vai te ensinar o que você tem que pregar. Ele que vai orientar o que você tem que pregar. É lógico que, como presbiteriano que somos, nós temos toda a nossa forma de trabalhar realmente nessa questão de ministração da palavra. Quando eu não estou trabalhando com temas, como nós estamos fazendo esse mês, nós temos tema, então já é definido, porque nós já oramos, já pedimos para o Senhor nos dá os temas. Como nós temos nas sextas-feiras, nós temos temas, então já oramos antecipadamente, Senhor, qual o tema que nós vamos trabalhar nesse período agora? E Deus dá o tema e nós vamos trabalhar. Mas, quando não temos um tema, aí então o que acontece? Eu termino de pregar um sermão, aí eu já estou orando ao Senhor, Senhor, o que é que nós vamos pregar? O que é que nós vamos falar? O que é que eu vou falar? Por quê? Porque eu dependo única e exclusivamente, não da minha sabedoria, não do meu conhecimento, e não daquilo que eu estou ouvindo e lendo por aí. Porque eu posso ouvir e posso ler muitas coisas, e ler muito a Bíblia, mas tem que saber qual é aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer e como Deus quer. E isso acontece através exatamente do Espírito Santo de Deus que nos ensina. É Ele que nos ensina. Nós temos que nos preocupar com quem está nos ensinando, mas temos que ter a certeza do seguinte: primeiro mestre que eu tenho é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o meu mestre, é Ele que dirige. E depois também eu estudo. E amados, nós precisamos nos identificar nesse sentido com o Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para que nós possamos sempre buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E o nosso estudo de hoje é exatamente nesse sentido, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero trabalhar, vou comentar aqui com os irmãos rapidamente, 3 equívocos a respeito dessa questão do ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus. Ele é o próprio Deus, que é Ele que convence o pecador do seu pecado, e que Ele habita as nossas vidas. Mas existem algumas coisinhas por aí que eu quero discernir com os irmãos para que
depois surgir alguma pergunta, você pode colocar aí também. A primeira delas é que o Espírito Santo de Deus não pode ser confundido com uma experiência emocional, né? Para muitas pessoas, essa experiência com o Espírito Santo de Deus, né, é que uns choram, né, outros gritam, né? Os irmãos ficam até assustados. Uma vez foi no lugar e tinha uns que rodavam, parecia que estavam baixando realmente o Espírito, né? Então, porque as pessoas imaginam que essas sensações sejam realmente a ação do Espírito Santo de Deus, né? Outros tremem, né? Outros caem no chão e caem no Espírito, né? E tudo mais. Mas não quer dizer que a pessoa seja cheia do Espírito Santo de Deus. Muitas das pessoas, elas caem, elas choram, elas entram em transe e tudo mais, e saiu dali, não mudou nada. Não muda nada, continua a mesma coisa. Ela não pagava as contas, ela continua mal pagadora, né? Era mentirosa, continua mentindo do mesmo jeito, né? Fazia tudo errado e continua fazendo, né? Não ajudava na igreja, não continua não ajudando, né? E isso não é a ação do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus não é só emoção, não, né? O Espírito Santo de Deus é algo sério e concreto para as nossas vidas, né? Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus são pessoas que conhecem a palavra de Deus, que procuram estudar a palavra de Deus, né? E que procuram viver segundo a vontade de Deus. Eu quero deixar como exemplo para os irmãos de alguém que foi uma pessoa assim cheia do Espírito Santo de Deus, e eu quero que você leia comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Que, né, para muitos ele jamais seria cheio do Espírito Santo de Deus, né? Lucas 1, o verso de número 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre Isabel. Isabel foi mãe de quem? João Batista, né? Isabel foi mãe de João Batista. Então, desde o ventre, ela sentiu o Espírito Santo de Deus lá dentro do ventre dela. E quem estava lá? João Batista. Agora, lá em Mateus, capítulo 11. Mateus 11, o verso de número 11. Hoje eu não estou pedindo para os irmãos lerem, né? Eu esqueci desse detalhe. Eu quero a participação dos irmãos. Não. Mateus 11, 11. Diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E quem era esse homem aqui? João Batista. Como é que ele vivia? Né? Pregando lá no deserto, vestimenta, né? Pele de camelo, mando gafanhoto, mel silvestre, alimentando umas coisas diferentes. Esse homem é um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Sim. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tanto é que Jesus disse que na terra, né? Aqui na terra não tinha ninguém maior. Era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ele foi um homem justo e temente ao Senhor nosso Deus. E outra coisa, ouviram falar que João Batista falou em línguas? Ouviu falar de João Batista, né? Cantando, pulando, dançando? Não? Não. Ouviu falar que João Batista realizou algum milagre? Não. E ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Então não podemos confundir, né, a experiência emocional com a ação do Espírito Santo de Deus, né? E isso acontece, amados irmãos, conosco no nosso dia a dia. Tem uns que ficam até com medo, né? Mas é que às vezes tem receio porque tem essa dificuldade para compreender se você está agindo pelo Espírito Santo de Deus ou não, né? Exemplo, às vezes eu estava num grupo assim grande, né, de pessoas, e naquela ocasião aconteceu que
uma pessoa ficou endemoniada. E tinha lá umas pessoas de umas igrejas pentecostais, né? E eles se reuniram lá e começaram a repreender, e mandar embora, e se vai, vai, vai. E tinha um menino que era da nossa igreja, né? Companheiro nosso. Ele falou assim: pastor, vai lá, pastor, vai lá. Eu falei assim: não, não deixa os irmãos lá. Eles chegaram lá primeiro do que eu. Por que eu vou entrar no meio deles? Não deixa, que eles estão lá. E eu creio que eles são pessoas do Senhor mesmo. Né? Aí, como as coisas não aconteciam, aí uns começaram a afastar, aí então eu cheguei lá. E só falei baixo com ele, né? E repreendi. E o bicho saiu. E o bicho foi embora. Estou contando por mim? Não. Eu estou contando para que os irmãos entendam, né, que a autoridade e a ação do Espírito Santo de Deus não está em tipos, gestos, formas. Né? Deus age através daquele que crê. Você não precisa ficar com medo. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, já se arrependeu dos seus pecados, você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita você. Você não vai chegar em seu nome. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi isso a respeito de ser usado por Deus, né, eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque eu nunca tinha passado por essa experiência, né, no reino espiritual assim. E alguém chegou e falou assim para mim, eu era seminarista ainda, alguém chegou e falou assim: ó, Gilmar, é com você o negócio. Eu falei: comigo? Eu? Eu? É, disse assim: ó, o cargo mais alto que tem aqui é um seminarista, vai você mesmo, né? Eu não tem nenhum pastor perdido por aí, não tem nenhum presbítero, não tinha, era comigo o negócio, então eu fiquei assustado. Mas eu fui lá, e interessante, né? Fui lá e o Espírito Santo de Deus, Deus é maravilhoso, faz a obra mesmo, né? E aconteceu um caso muito interessante nesse sentido, que para a gente daqui, para você aprender mesmo, né? A pessoa estava ali, né, e na igreja, e apareceu aquela pessoa endemoniada, e aí ela que estava à frente, né, e tal, e agora, né, o que eu vou fazer? Na frente de todas as pessoas chegou e já foi, e aconteceu. Ah, ele levantou a mão e falou: em nome de Jesus, sai! E a pessoa caiu. Ele olhou para todo mundo e falou assim: e não é que sai mesmo? Porque não é a pessoa, não é a pessoa, é o nome de Jesus, é a autoridade do nome de Jesus, é nos deixar ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Então creia, olhe, quando você quiser um exemplo, olhe para João Batista. Tinha nada de extraordinário, mas era um homem que desde a sua formação, né? Desde que ele estava sendo gerado lá no ventre da sua mãe, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer por seu intermédio. Outra coisa tão importante é o seguinte: olha, não tem ninguém com exclusividade, né? Nenhum cliente exclusivo e por isso ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Também não existe isso, não. Né? Alguns acham: eu tenho pouca fé, né? Eu tenho pouca fé. Não existe esse negócio de pouca fé, só existe lá na cozinha, né, Eli? O bule, ou a garrafa térmica, né? Isso é de pouca fé. Mas o cristão, todos nós somos dotados do dom da fé para realizar a obra do Senhor, o nosso Deus. E recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida para fazermos essa obra. Atos 2:4. Atos 2:4. Eu pedi para que alguém lê para mim. Até a Elisete e a Edilene estão aí perto. Atos 2:4. E estão perto do microfone. Então, uma das duas, por favor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Está aí. Né?
estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Assim, alguns foram cheios do Espírito Santo. Não todos. Todos os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles falaram como o Espírito Santo de Deus permitia que eles falassem. E ficaram apavorados, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam entendendo tudo. Por quê? Era obra do Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu na vida de todos aqueles que ali estavam. Não aconteceu na vida de alguns. Tem ninguém que seja especial, não. Não é aquele pouca fé, não. Se você tem fé, você tem aquilo que Deus te concedeu e aquilo que você é necessário para realizar a obra que Deus fazia para o seu intermédio. Não tenha receio a respeito disso, não. Ele concedeu a todos, né? Todos que estavam ali. E Atos 4:31 também. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e anunciavam a palavra do Senhor nosso Deus. De que forma? Corajosamente, sem medo. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então não existe crente fraco que não busca e não deixa o Espírito Santo de Deus desenvolver na sua vida. Não existe aquele pouca fé, não. Aquele que tem fé é fé. Não existe também muita fé. Deixa eu falar aquela oração, ou vamos fazer uma oração forte aí. Oração forte, ó. Não existe esse negócio de oração fraca, de oração forte. Existe a oração que é feita em nome de Jesus, e a oração que é feita em nome de Jesus, ela é poderosa. Porque é feita no nome de Jesus. Então não tem essa coisa de diferenciar, não. Você pode convidar a Edilene para orar, né? Que ela vai orar, sim. Bastante. Mas você pode chamar aquele irmão que vai orar menos. Mas se ele vai orar com fé, em nome de Jesus. Você pode chamar aquele pentecostal que ele vem, ele grita e pula e tudo mais. Aí você chama a Sônia para fazer oração. A Sônia vai orar assim: Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso. Bem devagar, né? Bem manso, né? Aquela tem mais poder porque foi gritada? Não. É a oração da fé. Tiago diz que é a oração da fé que cura o enfermo. Não é a oração desse jeito, é a oração da fé que cura o enfermo. É isso que nós precisamos entender, amados, na nossa vida, compreender isso para nos deixarmos ser cheios do Espírito Santo de Deus para realizarmos essa gloriosa obra. Um pregador que encontraram o esboço do sermão dele uma vez, né? Aí estava escrito lá assim: argumento fraco, gritar bem alto. Você tem que convencer no grito. Não é no grito. É na fé, na ação do Espírito Santo de Deus. E por último, né? Para encerrarmos aqui, é algo que eu preciso para a minha vida, mas que ele não precisa dessa coisa de descobrir, né? Essa ação gloriosa, poderosa, né? Ser alguma coisa, né? Você tem que deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. E ele vai produzir os frutos que ele tem que produzir. E ele vai realizar a obra que ele tem que realizar na sua vida. E é algo que você precisa. O Espírito Santo de Deus é algo que você precisa. Nós vamos continuar na próxima semana, né? E aí nós vamos ver o Efésios 5, 18 a 21, que fala exatamente: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Você precisa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã,
que você se deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus, você busque alimentar o Espírito Santo de Deus, você tenha certeza que o Espírito Santo de Deus é do próprio Deus, né? Que ele habita a sua vida, né? Ele está presente, você é templo do Espírito Santo de Deus, né? E só ele pode convencer o pecador do seu pecado. Não for por intermédio dele, nada vai acontecer. Não for por intermédio dele, o culto não acontece, a oração não acontece, nada acontece. Mas se for por intermédio do Espírito Santo de Deus, certamente as coisas vão acontecer de maneira graciosa e gloriosa. Amém? Feche teus olhos, nós estaremos orando e assim encerrando o nosso culto desta noite. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento em que nós estamos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que tivemos estudando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela ministração da Sua Palavra. Obrigado, Deus, pelos Teus ensinamentos e obrigado, Deus, pela presença gloriosa do Teu Santo Espírito em nós, através de nós e no nosso meio. Nós louvamos e glorificamos a Deus porque sabemos que podemos contar, Senhor, com essa ação gloriosa do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor. Continua, Deus, a soprar cada vez mais, Senhor, do Teu Santo Espírito e enche-nos, ó Deus, e enche-nos, ó Pai, e enche-nos, Senhor, e faz transbordar da ação gloriosa do Teu Santo Espírito, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, cada um dos Teus vasos, cada um dos Teus templos nesta noite, Senhor, meu Deus, e visita, e vai, Senhor, soprando, e vai, Senhor, meu Deus, edificando, e vai, ó Deus, abençoando, Senhor, e vai, Senhor, meu Deus, ó Pai, enriquecendo-os com a Sua graça, com o Seu amor, com a direção, orientação do Teu Santo Espírito. Vai dando, Senhor, meu Deus, sabedoria, vai dando discernimento, Senhor, vai capacitando, Senhor, vai tirando, Senhor, meu Deus, todo medo, Senhor, de se envolver, Senhor Deus, profundamente com o Teu Santo Espírito, Pai, e que Ele possa, Deus, estar falando através de nós, Senhor, quer seja, Senhor, meu Deus, numa proclamação da Tua Palavra, quer seja, Senhor, meu Deus, através dos dons, Senhor, quer seja o Deus de profetizar, quer seja o Deus de falar em línguas, quer seja, Deus, o dom, Senhor, meu Deus, de ministrar, de curar, de restaurar, Senhor, mas, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, sopre sobre nós, Senhor, e que nós sintamos, Senhor, meu Deus, desfrutemos, Senhor, meu Deus, da Tua gloriosa presença, em nome de Jesus, Senhor, que toda e qualquer obra da carne, Senhor, pereça, para que, ó Deus, o Teu Santo Espírito possa, Senhor, meu Deus, fluir através de nós, Senhor, e o Senhor possa, Deus, nos edificar como casa espiritual, para o louvor da Tua glória e para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus, Senhor, e através, ó Deus, da ação do Teu Santo Espírito, que nós colocamos, ó Deus, a salva de oração na Tua presença, e pedimos, ó Deus, a Tua direção e orientação e a Tua bênção sobre cada um deles, Senhor. Na ação do Espírito Santo de Deus, Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda e qualquer enfermidade, Senhor, e abençoamos essas vidas com saúde. E queremos, ó Deus, pedir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, ó Pai, na ação do Teu Santo Espírito, Senhor, ó Pai, a Tua bênção sobre a torre que vai se iniciar logo mais, Senhor, meu Deus, às 11h55. Que o Senhor, Deus, esteja abençoando, às 23h55, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando, Senhor, cada servo e cada serva que estará na torre de oração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que possa, ó Deus, todos eles experimentarem, Senhor, da Sua gloriosa mão, Senhor, do Seu glorioso poder, Senhor, e da Sua presença, Senhor, que inunda o nosso ser, Senhor. E, ó Deus, nos dá coragem, nos dá autoridade e nos dá, ó Deus, poder, Senhor, para repreender e para abençoar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E que essa sexta-feira, Senhor, seja mais uma sexta-feira, Senhor, de bênção, de testemunho, Senhor, de cura, de saúde, libertação, salvação, Senhor, meu Deus, da vida de muitas pessoas, Senhor. Nós oramos, ó Deus, porque cremos que é o Teu Santo Espírito que tem feito, Senhor, meu Deus, estas coisas no nosso meio, Senhor, e que tem levantado intercessores, intercessoras, Senhor, plantonistas, Senhor, para Te servir, Senhor. Nós oramos, Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos use, Pai, na autoridade e na unção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Forte abraço, fique com Deus e que o Espírito Santo de Deus inunde a sua vida e te encha e faça transbordar. Amém?